Boa noite, amadas do Senhor Jesus. Boa noite, amados do Senhor Jesus. Sou Raimundo Neto, editor do portal A Palavra, e estamos aqui hoje para ministrar uma palavra abençoada do parte do Senhor para nossas vidas. O tema que a gente vai conversar é um tema profundamente pertinente para os tempos atuais, que é o assunto da apostasia. A apostasia é um tema que foi revelado pelo Senhor Jesus e que está se realizando profundamente nesses tempos atuais, na nossa geração. O primeiro ponto que eu queria refletir é que nosso texto base está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Meus irmãos, minhas irmãs, a apostasia é a negação da fé, é a negação dos princípios bíblicos, é a negação da divindade do Senhor Jesus. E para começar esse assunto, eu queria fazer uma reflexão que a gente tem que resgatar na nossa memória o nosso referencial de fé, o que nos sustenta enquanto doutrina, enquanto fundamento de fé, é que o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus, ele é Deus, e como Deus, ele tem todos os atributos da divindade. O Senhor Jesus, ele não tem começo. O Senhor Jesus não tem fim. O Senhor Jesus, ele é eterno. Ele existe em si mesmo. E você pode perguntar assim, irmão e irmã, mas irmão Raimundo, como é que como é que a gente vai crer? Ora, quando a gente pega o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1, ele vai dizer assim: a princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí ele confirma que o Verbo era Deus. Amém. João recebe uma revelação do Espírito Santo da divindade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é um revolucionário. O Senhor Jesus não é um intelectual, um militante de movimento organizado da sociedade civil. O Senhor Jesus é eterno, é Deus. Ele tem todos os atributos da divindade. A palavra de Deus diz que ele é o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Está em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 8. Ele é divino. O Senhor Jesus é Senhor, ele é Deus. Então essa revelação também podemos observar no livro do Gênesis, quando Deus está relatando a questão da criação, e quando vai começar a criar o homem, a natureza humana, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem. Isso aí está escrito no livro de Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos. Ora, o verbo fazer está na terceira pessoa do plural. Ele está se referindo a uma outra pessoa que junto com ele está fazendo. Aí quando a gente vai para o Evangelho de João, no mesmo capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer assim, João, no seu Evangelho: e que por ele tudo que se foi feito, se fez, e sem ele nada poderia ser feito. Então, João referenda que o Senhor Jesus é aquele que estava com o Pai na criação. Então, o primeiro ponto importante para a igreja perceber, que a gente precisa ter em memória e ser profundamente convicto, é que o Senhor Jesus é Deus. Ele é Deus.
Isso é um ponto fundamental. O Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é criador, porque participou da criação, como diz tanto em João como no Apocalipse. Façamos a nossa imagem e semelhança do homem. Eu e ele, eu e o Pai e ele, o Pai e o Filho, na criação com o Espírito Santo. E em João fala que nada que se tem não foi feito se não fosse pela mão dele, porque ele também estava na criação. Amém, igreja? Nesse sentido, também tem um dado bastante importante, é que a gente precisa compreender que quando Deus criou o homem pecou. O homem pecou. E o pecado tirou a comunhão do homem com Deus. O pecado tirou a comunhão do homem com Deus. O pecado levou o homem a estado de reprovação diante do Senhor. Estado de reprovação. E Deus desceu duas sentenças no homem. A primeira foi a primeira imediata. O homem perdeu a santidade, e perdendo a santidade, perdeu a comunhão com Deus, porque Deus não comunga com quem tem com o pecado. E a segunda é que Deus sentenciou a morte. Em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, Deus tirou a comunhão com ele e sentenciou a morte. Sentenciou a morte. Então você vai observar que no capítulo 3 do Gênesis, no versículo 19, ele vai dizer que do pó viestes, do pó voltarás. Ali é a sentença da morte, né? O tempo. Do pó fostes criado e para o pó voltará. Quando a pessoa morre, quando ela é enterrada, as substâncias micro-organismos vêm e começa a comer e o corpo daqui a pouco não está mais lá. Virou-se tudo orgânico, terra. Né? Então foi a morte. Mas essa morte, essa sentença de morte, a igreja precisa entender que como Deus é maravilhoso no seu amor, foi uma sentença de morte, uma sentença de juízo, onde o Senhor Deus já tinha, na sua infinita sabedoria, misericórdia e amor, o propósito de salvação para o homem. Porque no versículo do mesmo capítulo, no versículo 21, ele vai dizer que quando Adão e Eva estavam vestidos com folhas de figueira, Deus matou um animal, tirou a pele do animal e vestiu Eva e Adão. Adão e Eva foram vestidos com pele de animal que foi imolado. Esses dois textos, tanto da morte como do animal imolado, já são prefigurações que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no seu ato de amor, já estava anunciando para a igreja o seu projeto de salvação. Por quê? Porque a morte, ela entrou no mundo pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Porém, o Senhor Jesus, no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, vai dizer que seria ele a prefiguração de um cordeiro que seria imolado para revestir o ser humano com a prefiguração do seu sangue. Ora, irmãos, a morte foi um mal derramado por Deus com a perspectiva da redenção, porque só há ressurreição se houver morte. Então ali já era a morte, a prefiguração da vinda do Cordeiro, aquele que vai morrer para ressuscitar. Porque para ressuscitar é necessário que tenha primeiro a morte. Então a sentença de Deus não foi como a sentença que ele deu aos anjos, de
rompimento definitivo, sem misericórdia e sem possibilidade de restituir a comunhão com Deus. Deus, ele vestiu Adão e Eva com a pele do Cordeiro, aquele que é prefiguração do Cristo. Então, o Cristo, desde o primeiro momento, Deus já tinha como propósito dele ser o Senhor e Salvador. Então, o homem pecou, e Deus, na sua misericórdia, sentenciou o juízo, porque Deus é justo. Mas um juízo, que esse juízo não foi perdoado. Desde de Abraão até ao Calvário, todas as pessoas que pecavam, que estavam em vida, foram todas elas perdoadas dos seus pecados pontuais, mas não eram isentas da sua culpa eterna. Essa culpa eterna é aquele cordeiro que estava lá no Gênesis, que é prefiguração de Isaac, que é prefiguração dos animais imaculados, perfeitos, que iam ser ofertados no altar do templo para a remissão dos pecados, né? Que foi anunciado pelos profetas. Então, esse cordeiro, o pecado de juízo, de sentença de morte eterna, foi perdoado na cruz. Na cruz. Então, nesse sentido, a igreja precisa resgatar, e a gente precisa passar para as pessoas que o nosso fundamento de fé é esse. Ora, quando o Senhor Jesus ele veio, isso é importante demais. Quando o Senhor Jesus veio, a palavra de Deus diz que todos pecaram em Adão e destituídos estão da graça de Deus. Então, quando o cenário espiritual do mundo é de que o mundo está sob a reprovação de Deus, não está salvo. Por isso que em João capítulo 3, no versículo 17, vai dizer assim, que o Senhor não enviou seu Filho para que condenasse o mundo. Essa ideia aí não é uma ideia no sentido de que o Senhor Jesus era um bonzinho e que não veio para cá porque não tinha maldade de querer julgar. Então, o julgamento, quando João capítulo 3, versículo 17, diz que ele não veio para condenar, é porque o mundo já estava condenado por ele. Essa primeira parte A desse versículo. O mundo já estava em estado de condenação, que sempre esteve. Porém, na parte B desse versículo vai dizer, mas veio salvar. Então, ele veio salvar. Por isso que é a boa nova. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 26, diz, quando ele diz assim, nascerá um filho, botarás o nome dele de Jesus, e que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele veio para cá para um propósito de salvação. O mundo, eu, você e todas as pessoas estão em pecados. Estávamos, melhor dizendo, no nome do Senhor Jesus. Nós estávamos em pecado. E o Senhor veio para nos salvar. Aí João, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o que não aceita, no 36, no capítulo 3 de João, vai dizer que aquele que não aceita, sobre ele está a ira de Deus. Então, nós só somos filhos de Deus. E somos agradáveis a Deus quando a gente aceita e crê no seu Filho. Você tem a importância do Senhor Jesus na vida da igreja, na vida de cada pessoa humana. Meu irmão, ninguém vai para o céu. E Deus não dá atenção a nenhuma oração de nenhuma pessoa humana que não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele veio para desfazer a obra do diabo. A obra do diabo foi aquela de jogar o homem, de conduzir o homem para um estado de reprovação, de pecado. Ele veio nos purificar no sangue do Cordeiro na cruz. Esse é o sentido do Senhor Jesus. Irmão, e no Calvário tem algumas coisas que são importantes a gente repetir aqui. Primeiro ponto que é importante é que o Senhor Jesus, que a gente já sabe, passou por toda uma humilhação de dor física, uma humilhação de chicote, de cortes, uma profunda barbárie violenta contra o seu corpo. Mas isso, meu irmão, isso, minha irmã, não foi tão pior do que a experiência
do que a experiência. Deixa eu ver aqui. Achei. Não foi pior do que a experiência na expiação. Teve alguns pontos importantes que é bom a gente falar. O primeiro ponto é o seguinte: na expiação, a dor espiritual que o Senhor Jesus passou. Ora, o Senhor Jesus era perfeitamente santo, santo, perfeitamente santo, isento de qualquer pecado. Meus irmãos, o Senhor Jesus odiava o pecado em todo o seu ser. Tudo que ele odiava, você tem uma ideia de tudo que ele odiava, mais profundo, foi derramado completamente sobre ele. Foi derramado completamente sobre ele. Quando o madeiro foi erguido, subiu, foi derramado ali, desceu sobre ele toda os nossos pecados. E ele, ali foi uma dor grande, porque ele odiava o pecado. A sua natureza tinha o mais profundo ódio do pecado. E quando entrou o pecado, veio o abandono. O abandono. O Senhor Jesus, por receber em si os nossos pecados, foi abandonado pelo Pai Celestial. Deus saiu. Deus é santo. Deus é santo. E por ser santo, ele não tolera o mal. Ele não tolera o mal. Olha, o Cristo não pecou. Ele recebeu nossos pecados. Quando ele recebeu nossos pecados, Deus se afasta dele. O Senhor se afasta dele porque Deus não tolera o pecado. Deus não habita onde tem pecado. O Senhor não pecou, mas sobre ele veio os nossos pecados. E essa experiência foi profunda quando o Senhor diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento que desceu sobre ele os nossos pecados, Deus se afastou. E essa foi uma dor que para o Senhor Jesus, de tanta santidade, de tanta comunhão que ele tinha com Deus, ele perdeu nesse ato a intimidade com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Imagina a dor, o sofrimento de um Deus maravilhoso, fiel e perfeito em adoração ao Senhor, seu Pai. Quando recebeu nossos pecados, ele sentiu a dor de não ter a intimidade com Deus, a comunhão com seu Pai. E essa foi a grande ira de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus suportar a ira. Deus não tem meramente perdoado o pecado. O Senhor não perdoou o pecado. Os pecados esquecidos das gerações passadas. Quando o madeiro subiu, veio sobre o Senhor toda a ira de Deus, mas toda a absoluta ira de Deus. Olha, o Senhor Jesus só resistiu porque ele tinha substância divina nele, que ele era Deus. Porque Deus tinha acumulado durante tantos esses séculos, tudo armazenado, todo o pecado aí estava totalmente armazenado em si, a ira, a intolerância do pecado, do mal, e ele derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus aquilo que ele ia derramar em mim e em você. E o Senhor Jesus, em obediência perfeita, quando percebeu que pagou todas as exigências que o Pai tinha botado para ele fazer, e tudo se, como ele disse, está tudo consumado, aconteceu. Ele está tudo consumado.
Consumado o quê? A obra expiatória daquele cordeiro que foi anunciado lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz que ele, o Senhor Deus, matou um animal que é a prefigura desse na cruz e morreu. Mas a obediência do Senhor foi tão maravilhosa. A santidade, o desejo de realizar a vontade do Pai, a missão que foi dada a ele, que ele aceitou, foi tão perfeita que Deus o glorificou com a ressurreição, amém, porque o Cristo não morria. Ele é Deus, mas ele ressuscitou a natureza humana no nome do Senhor Jesus, aleluia, para que nós, por ele, possamos ter a vida eterna e restituir a comunhão. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, irmão, hoje, as igrejas pós-modernas falam de prosperidade. A igreja pós-moderna fala de que a vida é maravilhosa aqui na Terra. Então, é uma ideia de que você precisa ter carro, casas, mansões, conforto, como se o mundo fosse todo para sempre aqui. E tirou da sua teologia que o Cordeiro, que foi anunciado desde o princípio, é Deus Salvador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitá-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Porque, olha, não esqueçam, o Senhor Jesus veio, na primeira vinda dele, como Salvador. Ele veio para salvar, porque o mundo estava em pecado, como diz lá. Eu não vim para condenar o mundo, porque o mundo já estava todo condenado. Eu vim para salvá-lo. Mas a segunda vinda, irmão, o Senhor já vem como juiz. O Cordeiro já vem como um juiz na sua autoridade e vai separar os cordeiros, os bodes das ovelhas, e vai para o inferno aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não buscaram ter uma vida de santidade, não reconheceram Ele como Deus, não deram ouvido à sua palavra, e vai acolher a sua igreja. Amém, igreja? Ela vai ser acolhida no trono do Pai, no seio do Pai. Então, ele vem como juiz. Na primeira ele veio como Salvador, mas agora vem como juiz. E as igrejas modernas não estão mais falando, não. Tirou da sua teologia que o Senhor, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa aceitar o Senhor, porque não há possibilidade da gente ir para o céu. No muçulmanismo, no islamismo, no judaísmo, não há possibilidade da gente ir para o céu se não aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Porque senão a gente não aceita. A gente está jogando para valores secundários a maior obra de Deus, que foi pegar seu filho e nos dar para nos salvar. Então, isso que ele fala, eu sou. É como se você está em casa agora, você vai a alguma planificadora, ou vai no trabalho, vai levar o filho na escola. Você, quando sai de casa no carro, ou andando, seja como for que você for, você vai observar que você tem todas as variedades de caminhos para você buscar. Às vezes você pode chegar alguns minutos mais na frente, alguns minutos mais atrás, mas os caminhos levam você ao colégio, ao trabalho, ao lazer, ao restaurante. Mas isso no cristianismo é vetado. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a igreja hoje está com aquela ideia de... Ela está tirando mais essa ideia do Senhor Jesus e está falando de Deus. Porque Deus é ponto de convergência de todo mundo. É genérico. Mas o ponto de divergência é o Cristo, porque ele é odiado pelo mundo, como diz a palavra dele. Ele é odiado. O Cristo é odiado pelo mundo. E aqueles que o seguem também são assim. Mas as igrejas não estão mais preocupadas com isso. Estão preocupadas com cada membro que entra. Olha o envelope de dízimo e oferta. E para não perder esses envelopes de dízimo e oferta, vai fazer uma teologia que agrada a carne, que vai oferecer para a pessoa carro, porta de emprego, bênção, proteção, viagem, saúde e toda a felicidade que é proporcional para a carne. Mas não prega mais o arrependimento de pecado, aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador.
obedecer a sua palavra, servi-lo, amá-lo, dedicar-se a ele, ter sentimento por ele, ter afeto pelo Cristo, ter amor e adoração por ele. As igrejas não querem mais isso. As igrejas não querem mais. É como diz lá no Apocalipse: eu toco o seu diz, eu bato, se abrir eu entro, e se eu entrar eu entrarei e cearei contigo. As igrejas estão aborretadas de gente, mas o Cristo está lá fora batendo para entrar, porque ali ele não é mais bem-vindo. Isso é um absurdo. Isto é apostasia, é o abandono da sã doutrina, do cristocentrismo, de que saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus salva, e nós só somos remidos no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, passe essa mensagem para o mundo. Estamos nos últimos tempos, os tempos difíceis. A porta da perdição está uma multidão de gente indo da igreja. Porque não está sendo discipulada com a verdade do Espírito Santo e da santa palavra do Senhor. Uma igreja fria, uma igreja que introduziu dentro dela todos os padrões pagãos de psicologia, de psicoterapia, de sociologia, das ciências humanas acadêmicas, para satisfazer o intelecto. Mas a fé é simples, é o Espírito Santo que revela através. Só tem dois jeitos de a gente falar com o Senhor. É quando a gente conversa com Deus através da oração e quando Deus fala para a gente através da sua palavra. Então não tem esse negócio de estar, Deus me disse, eu senti uma emoção e Deus me falou. Deus não falou mais nada, porque tudo está falado na palavra. E quando ele dá uma revelação, tem que estar coerente com a palavra de Deus. E as igrejas cheias de profetadas, cheias de vitória, de autoestima, de estimular as pessoas a ter o desejo de viver aqui. Isso é sério. Isso é muito sério. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor e restituir nossa comunhão com Ele, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e único. No nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro. É assim que eu repito com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Igreja, voltamos ao Evangelho genuíno da remissão do pecado, do sentimento de remorso, de pedir perdão a Deus e reconhecer que é pecador. Diz, Pai, me perdoa. E como diz o Cristo lá, quando a gente aceita, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos justificados nele. Vamos pregar isso. Vamos voltar para pregar a verdade que liberta. Não a mentira da carne. A igreja do diabo. A igreja que o diabo quer e gosta. Uma igreja que está em estado de reprovação diante de Deus. Que uma igreja bonita não é um membro que tem um grande carro ou uma casa maravilhosa. Nem uma igreja de tempo grande. Igreja bonita para Deus é a igreja de joelho no chão. É joelho do chão, é adoração, é perdão de pecado, é misericórdia. Que Deus possa nos ter misericórdia de cada um de nós. Estamos nos tempos difíceis que fala lá em Timóteo. Estamos nos tempos difíceis. Que o Senhor possa nos perdoar de nossos pecados. Ter misericórdia da sua igreja. Porque Ele está voltando. Temos que dizer para o povo que Ele está voltando e Ele vem como juiz. Ele vem sentenciar juízos que não vai ter mais salvação como teve no Gênesis. Não tem mais salvação. Teve salvação lá, que Ele teve o propósito de dar seu filho, mas já deu. Não vai ter ninguém mais salvo. Tem que pegar isso e botar na cabeça, gente. Quando o Cordeiro vier, vem como juiz. Para jogar todo mundo no inferno que não está com Ele. E levar com Ele para o céu. Aqueles que assim, mortificou-se para viver nele. Sou eu, você, temos que ser assim. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ser aceitos pelo Pai. Na pessoa do Senhor Jesus.
Que possamos orar, irmãos. Amém. Desejo a vocês uma boa meditação. Reflita sobre esse tema. Se puder, repasse esse vídeo para as pessoas, porque isso é importante. O Senhor é divino. Já estava anunciado lá no livro do Gênesis, quando ele trocou a roupa da figueira de Adão e Eva e botou a pele do cordeiro, que é a prevenção dele que ia ser morto na cruz. Só somos salvos porque o Senhor Jesus se doou por nós. Não esqueçamos disso. Vamos orar. Senhor Deus querido, Deus amado, perdoe-me, Senhor Deus, perdoe-nos, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, sutilmente às vezes a gente se percebe, Senhor Deus, levando-se pela ideia dessa lógica pós-moderna comunista, lá que não é bem assim, que Deus entende e que as pessoas também não precisam aceitar assim o Senhor Jesus, não precisa também a gente ser tão... Não, que a gente possa ter firme na fé, não se afastar, porque isso é apostasia, não queremos ser apostata, queremos ser firmes, aqueles que são fiéis e que receberemos a coroa da vida. Pai, nos lança firme na fé, nos deixa num estado de vigilância e de prontidão, Senhor, de vigilância espiritual sobre nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, assim que oramos. Amém. Obrigado.